Evangelho de hoje, dia 3 de outubro de 2021, domingo. Extraído do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casar com outro, comete adultério também. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação. Hoje, os fariseus põem novamente a Jesus num compromisso com a questão sobre o divórcio. Mas Jesus, mais que dar uma resposta definitiva, faz uma pergunta aos seus interlocutores pelo que diz a Sagrada Escritura e, sem criticar a lei de Moisés, faz entender que é legítima, mas temporal. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. Jesus lembra o que diz o livro do Gênesis: desde o princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Jesus fala de uma unidade que será a humanidade. O homem deixará os seus pais e se unirá à sua mulher, sendo um com ela para formar a humanidade. Isto supõe uma realidade nova: dois seres formam uma unidade, não como uma associação, senão como procriadores da humanidade. A conclusão é evidente: o que Deus uniu o homem não separe. Enquanto tenhamos do matrimônio uma imagem de associação, a indissolubilidade resultará incompreensível. Se reduzimos o matrimônio a interesses associativos, entende-se que a dissolução apareça como legítima. Falar assim do matrimônio é um abuso de linguagem, já que não é mais que uma associação de dois solteiros desejosos de fazer mais agradável a sua existência. Quando o Senhor fala do matrimônio, está dizendo outra coisa. O Concílio Vaticano II lembra-nos, deste modo, por meio do ato humano com o qual os cônjuges mutuamente se dão e recebem um ao outro, nasce uma instituição também à face da sociedade, confirmada pela lei divina. Em vista do bem tanto dos esposos e da prole como da sociedade, este sagrado vínculo não está ao arbítrio da vontade humana. O próprio Deus é o autor do matrimônio, o qual possui diversos bens e fins, tudo o que é de máxima importância para a propagação do gênero humano. De regresso à casa, os apóstolos perguntam pelas exigências do matrimônio, e a continuação tem lugar uma cena carinhosa com as crianças. As duas cenas estão relacionadas. A segunda é como uma parábola que explica como é possível o matrimônio. O reino de Deus é para aqueles que se assemelhem a uma criança e aceitam construir algo novo. O mesmo matrimônio, se captamos bem o que significa deixar, unir-se e devir. Texto do Reverendo Dom Fernando Perales e Madueno. Terraça, Barcelona, Espanha.
Acompanhe o nosso canal diariamente para refletirmos juntos o Evangelho do dia. Conheça também nossas orações para todos os momentos. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus nos abençoe.